Orar em silêncio ou em voz alta? Essa foi uma pergunta que eu recebi aqui no canal de um dos meus inscritos há um tempo. E também sempre foi uma dúvida que eu sempre tive e continuo tendo, né? Eu vou falar pra vocês o meu entendimento sobre esse assunto, mas eu vou falar pra vocês o que eu creio que Deus me mostrou e acredito que vai ser muito útil pra todos vocês. Primeiro eu quero ler um versículo com vocês que está em Mateus 6, versículo 6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Bom, primeira coisa, existem situações que eu acho que nós devemos orar em voz alta e outras situações que nós devemos orar em secreto, ou seja, em silêncio, em pensamento, só a gente e Deus. E eu vou falar para vocês quais são essas situações. Situações que devemos orar em voz alta. Quando nós precisamos declarar algo no mundo espiritual, por exemplo, Deus te fez uma promessa e as coisas não estão acontecendo e às vezes Deus espera uma atitude de você e a atitude que Ele espera é que você pegue aquela promessa e declare. Senhor, na sua palavra, o Senhor me prometeu uma família abençoada. Então eu declaro que a minha família será abençoada em nome de Jesus. Meu casamento não será desfeito, o inimigo não vai me roubar. Então, nessas situações, você deve orar em voz alta, que é para o inferno ouvir, para o mundo espiritual ouvir. Batalhas espirituais também é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente está fazendo campanhas, está lutando contra o inimigo e a gente precisa declarar para o inferno ouvir. A gente precisa se levantar. Então, alguém falou mal de você e alguém está fazendo mal para você. Ao invés de você ir lá e quebrar o pau com aquela pessoa, você ora, você repreende em nome de Jesus e declara. A palavra de Deus diz em Provérbios 16, versículo 7, que quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Então eu declaro que na minha vida, esses inimigos, essas pessoas que estão falando mal de mim, estão fazendo mal contra mim, o Senhor vai fazer essas pessoas se voltar a meu favor, reconhecer que elas estão erradas e a gente vai seguir em paz. Em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Coisas que precisamos declarar pro inferno ouvir e os outros às vezes também, que também entra nesses dois pontos que eu falei. Quando nós estamos orando, intercedendo por alguém pessoalmente, né? A pessoa tá aqui, você vai orar pela vida dela. Então você precisa orar em voz alta para essa pessoa ouvir e poder concordar com o amém. Porque é muito ruim. Já aconteceu várias vezes de eu estar na igreja, alguma pessoa vir orar por mim e eu não conseguia escutar nada do que aquela pessoa dizia. Como que eu ia dizer amém? Então o que eu fazia? Eu falava, Deus, o Senhor sabe o que ela tá falando, então não vou concordar porque eu não sei o que ela tá falando, mas o Senhor sabe, então tá nas suas mãos. Mas eu recebo se for coisa boa. Confissão de pecados. Quando nós precisamos confessar pecados, a gente tem que confessar em voz alta para o inferno ouvir e a nossa alma ficar em paz. Situações que eu acho que nós devemos orar em silêncio, ou seja, em secreto. Quando precisamos de direção para algo, quando estamos buscando resposta, quando pedimos sinais. E sim, essas três coisas são decisões, são coisas muito importantes. Então, é muito importante que a gente faça essas orações em silêncio para que só Deus e a gente saiba o que a gente pediu, o que a gente colocou diante dele. Porque o inferno, ele é muito sujo. Às vezes a gente pede um sinal para Deus e o inferno, ele se move para que as coisas aconteçam contrárias à vontade de Deus. Então, sei lá, de repente você tá orando por uma pessoa e você quer saber se essa pessoa é da vontade de Deus para você ou não. Aí você fala assim: Senhor, em voz alta, se essa pessoa for a pessoa que o Senhor tem pra mim, então faça com que ela me ligue hoje, meio-dia em ponto. É uma coisa improvável de acontecer, porque essa pessoa nunca te liga e você pede esse sinal. Ou então você pede em pensamento, mas depois você vai lá e conta pro seu amigo, pra sua amiga que você pediu esse sinal e tá esperando a confirmação. Quando tá se aproximando de meio-dia, o diabo vai lá naquela pessoa e começa a incomodar. Liga pra fulana. Liga pra ela, liga. Só pra falar um oi, fala que você lembrou dela. Aí dá meio-dia em ponto e a pessoa te liga. E aí você acha que Deus tá confirmando e que, nossa,
Deus falou comigo. Mas na verdade foi o diabo que moveu tudo as situações pra confundir você. E aquela pessoa não é a pessoa que Deus tem pra você. Só que assim, Deus não teve como interferir porque você não fez as coisas da forma como deveria ser. Você não vigiou. A gente tem que vigiar. A palavra diz pra gente vigiar e orar. Então, sinais, é importante que a gente peça, a gente ore em secreto. Só a gente, Deus, e não conte pra ninguém. Outras situações também, quando nós estamos em público, no nosso dia a dia, a Bíblia fala pra gente orar em todo tempo. Então, se você tá no ônibus, se tá na escola, na faculdade, no meio de uma aula, numa roda de conversa, às vezes acontecem situações que você sente vontade de orar e você vai fazer o quê? Você vai se afastar e, gente, peraí que eu vou ali orar e já volto. Ou você vai parar a conversa e vai orar, não, né, gente? Você vai orar em pensamento aqui com Deus. Quando você tá aqui vivendo sua vida, você vai falando com Deus. Então, situações do dia a dia em público. Às vezes, quando você vai em algum lugar, um restaurante, comer alguma coisa. Eu acho muito bonito quando eu vejo alguém parando, fechando os olhos no meio do lugar e orando, pedindo para Deus abençoar aquele alimento. Eu não consigo fazer isso, então eu não faço dessa forma. Eu sou muito reservada e eu não gosto de me expor. Então, assim, tem situações que eu realmente não me sinto confortável à vontade. Eu não acho que isso é vergonha, não acho que isso é pecado. Mas sempre quando eu vou comer fora, quando eu compro alguma coisa, um alimento, eu sempre oro em pensamento. Às vezes eu tô aqui mexendo na comida, mas em pensamento eu tô aqui. Senhor, abençoa esse alimento, tira toda a contaminação, toda a consagração, que esse alimento não me faça mal e tal. Pronto, aí eu como o alimento. Mas eu orei só em pensamento. As pessoas nem percebem que eu tô orando. Mas eu estou orando, eu sempre oro. Então tem situações que você não vai poder orar em voz alta e ninguém precisa saber, é você e Deus. Quando nós estamos reunidos em um lugar com vários irmãos, muitas pessoas e todos vão orar por alguma coisa, eu acredito que seja uma situação para orar em secreto. Uma pessoa, que é a pessoa geralmente alguém, sempre tem alguém que está dirigindo aquela oração. Então aquela pessoa ora e as outras vão concordando e orando em pensamento. Concordar você pode amém, em nome de Jesus tal, em voz alta, mas orar em pensamento. Porque eu, pelo menos comigo acontece isso. Eu não consigo estar no meio, numa roda com um monte de gente orando e falando junto ao mesmo tempo. Porque é mais forte do que eu, me desconcentra, eu começo a prestar atenção em tudo que tá ao meu redor, e aí eu não consigo orar, não consigo me concentrar na minha oração, falo as palavras tudo errado, eu não consigo, não tenho isso de um tá orando aqui e eu tô orando junto. Às vezes na igreja pediam pra gente orar em dupla com alguém, né? E as duas pessoas orando em voz alta, gente, eu passava vergonha, porque eu me atrapalhava toda, a pessoa orando em voz alta, eu também. Eu não ouvia o que ela falava, quer dizer, ouvia o que ela falava, mas ao mesmo tempo não ouvia. E aí eu falando junto com ela, tipo, gente, oração é você falar com Deus. É a mesma coisa quando você tá falando com um amigo. Os dois falando ao mesmo tempo, um com o outro, um não vai entender o outro. Então eu acho que a oração não deve ser diferente. Até na igreja mesmo, quando o pastor fala, vamos orar, aí ele começa a oração, eu vou concordando e tal, e orando de acordo com o que ele vai falando em pensamento, mas eu não faço a minha oração particular, tipo, esqueço que o pastor tá falando e não presto atenção e faço a minha oração. Eu não faço isso, porque eu não consigo. E eu acho que deveria ser assim. Enquanto um tá orando, os outros oram em secreto e apenas concordam. Um de cada vez. Porque senão vira uma confusão. Tem uma situação na Bíblia que talvez vocês já conheçam a história, que é sobre Ana, quando ela tava orando no templo, em silêncio. E o sacerdote, ele achou que ela estava bêbada, porque ele só via a boca dela mexendo, né, balbuciando. Ele foi repreender Ana, mas ela só estava orando. Eu vou ler o versículo para vocês. 1 Samuel 1, do 12 ao 15. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração. Só se moviam os seus lábios e não se ouvia a sua voz. Então foi uma dessas situações. Ela estava lá no clamor dela, mas era ela e Deus, e ela não falava, não saía voz audível. Ela orava no coração dela, em secreto, como diz o versículo. A Bíblia não fala que você tem que orar ajoelhado, de voz alta, de olho fechado, com as mãos assim.
Procura na Bíblia. Se você achar algum versículo que diz isso, você me fala. Então, existem momentos onde é necessário orar em voz alta, mas eu acho que na maioria das vezes a oração em silêncio, em secreto, no seu coração, é a oração mais eficaz, porque fica só entre você e Deus. E a Bíblia ela nos manda orar em todo tempo, e na correria do dia a dia é impossível você orar em voz alta em todo o tempo, porque durante o nosso dia a gente tem milhares de coisas para fazer e nem sempre a gente tá em casa, nem sempre a gente tá no nosso particular e não dá pra gente orar em voz alta. Então, se você for deixar para orar só quando você tiver o seu tempo ali em secreto, em particular, para você poder orar em voz alta, você não vai orar quase nada. Então, a gente ora em todo o tempo. Tá passando uma ambulância, a gente ora, Senhor, envia os teus anjos com essa ambulância, que essa pessoa que está lá dentro, que ela fique bem, capacita os médicos, bombeiros e não sei o que, policiais, viatura, você ora. Você tá assistindo um programa e tá passando um acidente feio e a pessoa tá em estado grave, você ora pela pessoa. Diversas situações que você vai orando. Você tá numa roda de conversa aí fulano fala que tal pessoa tá com câncer. Você, em pensamento, naquele momento você pode pegar e orar. Você não precisa pegar, deixa eu anotar aqui no meu caderno de oração para depois quando eu for orar, daí eu oro por esse motivo. Você ora na hora, porque às vezes a gente acaba esquecendo, às vezes a gente é tanto motivo de oração que a gente acaba ficando com preguiça. Então, assim, quanto mais você orar no seu dia a dia, melhor. Só que isso, a maioria das vezes, a gente vai, na maior parte do tempo, a gente vai acabar orando em secreto. E não tem nada de errado nisso, porque eu quero voltar com vocês no versículo de Mateus, mas agora leiam com atenção. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. Aqui não quer dizer que você tem que estar dentro do seu quarto, onde você dorme, o seu quartinho de oração, fechar a porta para você poder orar. Aqui tá dizendo para onde você estiver, você se desconecta de tudo, você se desconcentra de tudo que está ao seu redor e se concentra aqui. Se conecta com Deus, fala com Ele, se dirige a Ele e ora em secreto. Você e Deus. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, assim, é muito claro esse versículo. Ele está dizendo que você pode orar aqui no seu coração. Como Ana lá estava dizendo que ela estava orando, Ana falava no seu coração. Então, essa fecha a porta do seu quarto, esse quarto é o nosso coração. Então se desliga, se desconecta de tudo, de internet, de pessoas, mesmo que você não saia fisicamente do lugar, mas espiritualmente, se desconecta de tudo, fecha a porta e ora em secreto a Deus, porque Ele vai responder a sua oração. O final do versículo diz claramente: o seu pai que vê em secreto te recompensará. Então aqui está a sua resposta. Posso orar em silêncio? Deus vai me responder? Sim, Deus vai responder aquela oração que for sincera, que vier de todo o coração.